Capítulo 11. A glória de Cristo manifestada ao reunir em si mesmo todas as coisas, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento. Nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1, do versículo 8 ao 10. Ao tentar entender essas palavras, devemos considerar o estado original de todas as coisas nos céus e na terra, a desordem que foi trazida pelo pecado e a glória de sua restauração em Cristo. 1. Deus se chama a si mesmo, Eu sou. Êxodo 3:14. Ele é eternamente existente em si mesmo e é a força e a fonte de toda a existência. Tudo que existe provém dele. Romanos 11:36. Semelhantemente, Deus é a fonte de toda bondade. 2. Onde há um ser de tão infinita bondade, há também infinitas bem-aventuranças e felicidades, às quais nada existe que possa ser acrescentado. A bem-aventurança é a autossatisfação de Deus, eram exatamente as mesmas antes da criação que são agora. Essa bem-aventurança consiste no amor eterno e mútuo das três pessoas santas, Pai, Filho e Espírito Santo, como um Deus. Quando Deus age, Ele o faz em perfeito entendimento e amor, conforme as suas próprias perfeições. 3. Deus criou todas as coisas de acordo com sua própria vontade e prazer, agindo em infinita sabedoria, poder e bondade. O que Ele outorgou às coisas foram de si mesmo. Fora de si mesmo foi uma limitada dependência, existência e bondade. Ele disse: haja, e houve. E Deus viu tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Gênesis 1:31. A existência e a bondade na criação devem ser a primeira maneira externa em que a natureza divina nos mostra a glória de Deus. A continuidade de toda a criação também depende de Deus. 4. Assim, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Ele designou a terra para os homens habitarem nela e preparou os céus como habitação dos anjos, de acordo com as suas diferentes naturezas. Esses locais também trouxeram glória e louvor a Deus. Essa ordem das coisas era muito bela. Não havia quebra no relacionamento entre Deus e aqueles que Ele havia criado. Ele se comunicava diretamente com eles e tudo o que faziam era em obediência a Ele. 5. Entretanto, essa linda ordem foi rompida e perturbada pela entrada do pecado. Parte da família dos anjos nos céus e toda a terra da humanidade da terra caíram de sua dependência de Deus, e apenas ódio e confusão reinaram entre eles, visto que a terra havia sido colocada em sujeição à humanidade agora caída. Deus amaldiçoou a terra. No entanto, Ele não amaldiçoou os céus, porque muitos dos anjos permaneceram sem cair. Os anjos que caíram foram rejeitados para sempre. Apesar de toda a raça humana ter caído pelo pecado, Deus determinou salvar parte dela pela sua graça. 6. O plano de Deus era agora o de trazer as duas famílias, anjos e humanidade, juntas debaixo de uma nova cabeça. Os anjos bons sendo preservados de pecar e todos os que crescem sendo libertos do pecado. Esse é o significado das palavras de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Efésios 1:10. E que, por meio dele, reconciliasse consigo todas as coisas, todas as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Colossenses 1:20. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a nova cabeça em que Deus reuniu todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra, como um corpo e uma família. Eles agora dependem dele
por quem vivem e têm sua existência. Deus o Pai colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Efésios 1, 22 e 23, Colossenses 1, versículos 17 ao 19. 7. Deus tem dado todo o poder no céu e na terra ao cabeça dessa nova família piedosa. Todos devem se chegar a Cristo para receber poder espiritual, graça e bondade, quer seres angélicos, quer humanos. Todos agora estão totalmente dependentes dele. Os anjos que não caíram não necessitavam de redenção e graça para que pudessem continuar existindo na glória do céu. Todavia, foi necessário que Cristo assumisse a nossa natureza e se unisse a nós pelo seu Espírito. Então os crentes estão redimidos para viver num céu glorioso, uma só família com os anjos. Mas alguns pensamentos podem nos ajudar a meditar no ato de reunir todas as coisas em Jesus Cristo, cuja glória ultrapassa o nosso entendimento. 1. Apenas Cristo poderia suportar o peso dessa glória. O Espírito Santo o descreve como sendo o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Hebreus 1:3. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses 1, do versículo 15 ao 17. 2. O maravilhoso e eterno propósito de Deus era de glorificar-se através de Cristo ao ser feito homem. Esse propósito era para que toda a criação pudesse ter uma nova cabeça, especialmente a igreja, a qual seria eternamente abençoada. A ordem de toda a família no céu e na terra, anjos e homens, era para ser dependente de Cristo. Nada deveria encher o coração dos crentes com refrigério e alegria mais do que esta visão pela fé. Visão da beleza divina ao reunir todas as coisas em Cristo. 3. O pecado que destruiu a beleza e a ordem da criação já foi vencido. Tudo aquilo que na criação era bonito mostrava a sabedoria e beleza de Deus por causa da forma em que dependia dele. A entrada do pecado arruinou aquela cena de beleza. Contudo, agora, ao reunir todas as coisas em Jesus Cristo, tudo nele é restaurado novamente, a comunhão com Deus. Na verdade, toda a estrutura maravilhosa da criação divina é tornada mais bela do que era antes. E tudo isso surge da nova relação com o Filho de Deus. 4. Deus é sempre sábio em tudo que faz. Seu infinito poder e sabedoria foram vistos na primeira criação. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria? A terra está cheia de seres que criaste. Salmo 104, versículo 24. No entanto, quando os efeitos dessa sabedoria divina foram arruinados, foi necessário ainda mais sabedoria para restaurá-los. Ao unir todas as coisas novamente em Cristo, Deus mostrou sua insondável sabedoria aos anjos, que não sabiam antes quais eram seus propósitos. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades das regiões celestiais. Efésios 3:10. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2:3. 5. Na primeira criação, gloriosa como era,
Tudo dependia diretamente de Deus e da lei e da obediência a Ele. Essa era a unidade frágil que dependia do desejo das Escrituras de obedecerem ao Criador. Todavia, tudo na nova criação, incluindo cada crente, foi reunido em Cristo, a cabeça. Esta é uma unidade indissolúvel. Aqueles que dependem inteiramente de Cristo para a sua segurança eterna não podem mais cair da segurança que agora desfrutam nele.